Muita gente confunde as alegações de sem glúten com low carb. Mas não é só isso. Os produtos sem lactose e zero adição de açúcares também contribuem para essa confusão. Mas não se engane, você pode estar comprando gato por lebre. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Esses dias, a Andrea, que é assinante da área de membros do blog Ciência Low Carb, deixou um comentário que a gente gostou bastante como sugestão para uma possível postagem. Ela escreveu o seguinte: tenho visto com preocupação a quantidade de pessoas que acreditam que pão sem glúten, mas puro farináceos riquíssimos em amido é saudável e resolve os problemas. E a verdade é que no dia a dia de consultório a gente vê isso. É muito comum as pessoas com a melhor das intenções tentando melhorar a saúde, e aqui eu me refiro a pessoas que precisam ou estão optando por low carb para melhorar a sua saúde, comprando gato por lebre, ou seja, achando que aquele pão sem glúten é um pão pobre em carboidratos, achando que aquela cerveja zero é uma cerveja pobre em carboidratos. Esse tipo de coisa é muito comum e os rótulos realmente são confusos. Eu acho que a primeira confusão é porque os produtos que são realmente low carb, eles em geral vão ser sem glúten, porque os cereais que contêm glúten são também ricos em amido, e é aquilo que a gente evita na low carb. Mas o contrário não se aplica. Não significa que algo que é sem glúten vai ser low carb. E, na verdade, a maioria dessas coisas que a gente vê nos grandes supermercados não são. Deixa eu dar um exemplo para vocês que eu acho que ilustra muito bem isso que a gente está falando. Eu tenho aqui um pão sem glúten australiano. Será que eu falo a marca ou não falo a marca? Eu vou falar a marca, vou fazer um exposed aqui. É da Jasmine Alimentos, tá? Que é uma marca que trabalha com esse posicionamento de saudabilidade, de atender restrições e tal. Então, a embalagem, ela já sugere que esse produto é algo saudável, tem ali um selinho de vegano, tá escrito rico em fibras e bem grande sem glúten. Agora, vamos olhar o que tem nessa lista de ingredientes. Primeiro ingrediente é amido modificado, seguido por farinha de sorgo, amido de mandioca e ou milho e ou batata, gordura de palma, extrato de malte sem glúten, cacau em pó, açúcar demerara, melado de cana, açúcar mascavo. Vocês estão vendo que tem 3 tipos de açúcar, né? E incontáveis tipos de amido, né? Sal, espessantes. Deixa eu ver se eu vou conseguir falar que agora vem uma série de trava-línguas. Hidroxipropilmetilcelulose, goma xantana, goma guar, conservante propionato de cálcio e emulsificante estearoil 2-lactil lactato de sódio. Ufa! Na verdade, pessoal, a única alegação que se sustenta nessa lista complicada de ingredientes é que de fato é sem glúten, de modo que o único público-alvo para um produto como esse são os pacientes celíacos que estão buscando comer algo que não seja saudável, mas mesmo assim eles possam comer. Ou seja, que seja sem glúten, porque o resto é um desastre. Também ele é vegano, né? Mas é aquela coisa do vegano que está longe de ser saudável. Lembrando que a lista de ingredientes, ela sempre é descrita na ordem decrescente. Então, os primeiros ingredientes são aqueles que compõem o produto em maior quantidade. Nesse caso, a gente vê claramente que é uma bomba de amido. Cada unidade, cada pãozinho, que tem 75 gramas, possui 28 gramas de carboidrato, que é quase a metade, né? Então, assim, a gente sabe que o fabricante não está anunciando esse pão como sendo low carb, mas por conta do posicionamento da marca e também porque as pessoas não entendem muito bem que sem glúten não é sinônimo de low carb, muita gente cai nessa cilada. A pessoa vê isso no mercado, acha que vai fazer uma boa troca,
paga caro, né? Porque esses produtos são bem caros, e aí leva para casa uma bomba de amido. Sara, eu vou reforçar uma coisa que você falou para as pessoas, que é essa confusão do glúten com o carboidrato, devido ao fato de que não existe nada na natureza que seja rico em glúten e que não seja também rico em carboidratos. Na realidade, os produtos que contêm glúten terão ou trigo, ou centeio, ou cevada, tá certo? Agora, tem um sem número de amidos que não contêm glúten. Vamos lá: arroz, milho, batata doce, mandioca, tapioca, polvilho. Tudo isso é puro amido, vai elevar a glicose de um diabético e muito. Se a pessoa está tentando usar a estratégia low carb para emagrecimento, bom, esses produtos são de alto carboidrato, vão estar sabotando a estratégia. Então, essa confusão entre glúten e carboidrato precisa ficar bem estabelecida. Todo produto com glúten tem carboidrato em princípio, mas nem todos os carboidratos têm glúten. Aliás, a maioria dos amidos não tem glúten. De modo que vamos desfazer essa ideia de que um produto, por ser sem glúten, é necessariamente mais saudável ou, pior ainda, low carb. Isso não é verdade. Eu tenho um outro exemplo aqui que é interessante porque é de uma marca, e agora eu decidi que eu vou falar as marcas mesmo para vocês não comprarem. O nome dessa marca é Low Sugar, né? A gente já vê aqui que está dizendo claramente que é sem açúcar. Trata-se de um biscoito de maisena e as alegações são 0 lactose, 0 adição de açúcares, 0 gorduras trans, fontes de 7 vitaminas. O painel frontal está cheio de coisas aqui que podem atrair as pessoas que estão querendo ser mais saudáveis, né? Mas dá uma olhadinha nos ingredientes para nós aí, Sari, porque isso é o que você que está ouvindo o podcast deve fazer. Você sempre tem que dar uma olhada nos ingredientes, que em geral vão estar no verso e não na parte da frente da embalagem. Essa é uma informação obrigatória que precisa constar em todos os alimentos. Então você vira a embalagem e procura lista de ingredientes. Essa aqui é enorme. Começando por farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, seguida por maltodextrina de milho. Depois vem o creme de milho, gordura vegetal, sorbitol, polidextrose, amido de milho, uma série de vitaminas, edulcorantes naturais, xilitol, glicosídeos de esteviol e artificial sucralose. Fermento químico bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio, estabilizante lecitina de soja, corante natural de caramelo, melhorador de farinha, metabisulfito de sódio, aroma idêntico ao natural de baunilha. Então, olha só, de fato, açúcar não tem. Nesse quesito, eles estão corretos. Mas isso vai fazer diferença para quem? Para um diabético não vai fazer diferença nenhuma, porque os primeiros ingredientes são amido, são puro amido. E amido e açúcar, pessoal, é basicamente a mesma coisa, é tudo carboidrato, vai elevar a glicemia das pessoas da mesma forma. Repito, se está tentando fazer essa estratégia para controle de diabetes ou síndrome metabólica, ou mesmo para emagrecimento usando low carb como estratégia, não dá para ficar consumindo esse tipo de produto, mas as pessoas caem nisso e caem com muita frequência. E sim, não tem glúten porque o amido escolhido foi de milho. Mas e daí, para quem não é celíaco, não faz nenhuma diferença? A gente falou desse assunto no episódio 30 desse podcast, que você pode ouvir aqui caso você não tenha ouvido ainda. O título é, justamente, Sem Açúcar, Puro Amido. E vocês sabiam que existe cerveja low carb? Mas vocês sabiam que se vocês procurarem por cerveja zero, você estará consumindo uma cerveja alta em carboidratos? Como é que se explica isso? Aqui eu acho que vale uma breve explicação. Eu não sei se eu já falei sobre isso em algum podcast, mas se eu me esqueci, é provável que vocês já tenham esquecido também. Então, vamos lá. As leveduras que são responsáveis por converter o açúcar em álcool, é graças a elas que quando você fermenta uma uva, ela vira vinho, e quando você fermenta os cereais, eles vão virar cerveja. Estas leveduras só sabem fermentar açúcar. As leveduras não conseguem fermentar o amido. Em função disso, a cerveja, que é feita a partir de grãos ricos em amido, mas pobres em açúcar, ela precisa de um truque chamado maltagem. Quando vocês ouvem falar em malte da cerveja,
É a isso que se refere. O que é a maltagem? Você pega esses grãos e umidifica eles de modo que eles comecem a germinar. Então o embriãozinho da planta, da semente, quando ele começa a germinar, ele produz enzimas que vão quebrar o amido do grão em açúcar. E aí é isso que você vai usar como substrato para a fermentação pela levedura para fazer a cerveja. Só que essa quebra do amido em açúcar no processo de maltagem é parcial. Então, um pouco daquele amido vai virar açúcar, será convertido em álcool na fabricação da cerveja. O resto do amido do grão fica intacto e estará presente no produto final. Esse é o motivo pelo qual um vinho seco é low carb, é extremamente pobre em açúcar. Já uma cerveja não será low carb. Por quê? Porque na uva só tem açúcar, não tem amido. Então tudo é convertido em álcool, ou quase tudo. Já no caso da cerveja, o amido persiste. E por isso tem o ditado, né, de que a cerveja é como se fosse um pão líquido. Há muita verdade nisso. Já que você falou em cerveja, vale lembrar que hoje também existe no mercado uma gama de cervejas zero, mas elas são zero álcool. Não significa que elas sejam zero carboidrato. Algumas cervejas no mercado até brasileiro hoje já são baixas em carboidrato e eu já vi até cerveja zero carboidrato. As pessoas perguntam se isso é possível. Tecnicamente, sim, é possível. Nem todas elas têm uma tabela nutricional também, né? Uma coisa que a gente às vezes procura e não localiza na embalagem. Então, a gente não consegue ter certeza da quantidade final de carboidrato nessas bebidas se o fabricante não informar. Então é importante salientar para vocês o seguinte, porque são dúvidas que eu escuto no consultório no dia a dia. Primeiro, praticamente todas as cervejas zero serão zero em álcool, não em carboidrato. E aliás, pelo contrário, dos rótulos que eu já vi, a maioria das cervejas que são zero álcool são mais ricas em carboidrato. E se vocês pararem para pensar, faz sentido, porque se não houve fermentação, se não houve conversão do carboidrato, do açúcar, em álcool, uma cerveja zero álcool terá, obviamente, mais carboidrato e mais açúcar, em média. Outra coisa é a confusão das cervejas sem glúten como cervejas sem carboidrato. É exatamente o que nós já explicamos acima. Simplesmente os cereais escolhidos foram diferentes. Se usou milho, por exemplo, ao invés de usar trigo ou cevada, mas o carboidrato está lá. E por fim, tem havido nos últimos tempos uma confusão de que cerveja puro malte seria low carb. Malte, agora vocês já entenderam, é justamente o açúcar que é produzido pelo processo da maltagem para ser fermentado para conversão em álcool. Então, a cerveja puro malte simplesmente está dizendo que ela está usando só trigo e cevada e não está usando milho, arroz e outras coisas. É só isso, não tem nada que ver com o conteúdo de carboidrato. Por fim, só para curiosidade de vocês, como é que se faz uma cerveja com álcool, mas sem ou pobre em carboidratos? O que se faz é acrescentar a enzima amilase na mistura, ou seja, você coloca a enzima que vai quebrar o amido todo, de modo que não sobre amido ao final do processo. Então, não tem nada a ver com ser puro malte ou não, com ser com glúten ou sem glúten. Quando você procurar, procure por uma cerveja que diz que é low carb, não que seja zero, porque zero em geral vai ser zero álcool. Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considere se inscrever no Podcurso. É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser, com a gente e convidados especiais. Você pode conhecer os detalhes acessando drsolto.com.br/podcurso. E uma outra coisa que acontece com frequência nesses produtos zero é quando a gente fala de geleias, a gente encontra geleias zero adição de açúcar que são cheias de suco concentrado de maçã. Deixa eu ler para vocês os ingredientes de uma que eu vi final de semana e me deixou bem revoltada.
Uma geleia de uva, que já é uma fruta bem doce e rica em carboidrato. O primeiro ingrediente é suco de uva, seguido por suco concentrado de maçã, pectina e agente de firmeza fosfato tricálcio. O que acontece? Essa geleia, em uma porção de 20 gramas, tem 11 gramas de carboidrato. E aí eu fui comparar com a equivalente do mesmo sabor da mesma marca e eu vi que a geleia convencional tem 10 gramas de carboidrato, menos do que a zero. Ou seja, a geleia convencional, que é feita com suco de uva, açúcar, glicose de milho, pectina, carragena e ácido cítrico, tem ainda 1 grama de carboidrato menos do que a tal geleia zero, sem açúcar adicionado. Isso aqui é uma palhaçada. Elas estavam lado a lado à venda e eu comparei os rótulos e fiquei bem revoltada porque, com certeza, a pessoa que está comprando uma coisa zero açúcar não está esperando levar uma geleia com mais carboidrato do que a convencional. A verdade é que é um total absurdo mesmo, mas o problema é que a nossa legislação torna as coisas muito, muito confusas. Vale lembrar que esses rótulos que a gente citou aqui, eles ainda não estão de acordo com a nova norma de rotulagem. Também tem um prazo para adequação e a gente ainda está dentro desse prazo. Só que mesmo com a nova resolução, por algum motivo, que eu nem vou entrar aqui, quais são as minhas suspeitas, a definição de açúcar inclui apenas os monoindisacarídeos e as suas frações provenientes dos ingredientes, só que suco de fruta, mesmo concentrado, não é considerado açúcar adicionado, apesar de ser cheio de monoindisacarídeos. Nossa, isso não faz absolutamente nenhum sentido, porque veja, o que entra no sangue, o que entra na corrente sanguínea não é suco de uva. O que entra na corrente sanguínea não é o açúcar de cana que a pessoa colocou no cafezinho. O nosso intestino vai digerir essas coisas e o que vai entrar na corrente sanguínea é glicose, frutose, que são exatamente as mesmas, não importa de que planta venha. Então, essa diferenciação legal, burocrática, ela não tem nenhum sentido fisiológico e médico. Isso é um total absurdo. Mas é o que temos para hoje, né? E olha só, eu vou ler aqui como que tá essa partezinha lá da RDC 429 de 8 de outubro de 2020. Não estão incluídos na definição de açúcares adicionados os açúcares naturalmente presentes nos vegetais, incluindo as frutas, inteiros, em pedaços, em pó, desidratados, em polpas, em purês, em sucos integrais, em sucos reconstituídos e em sucos concentrados. Só que, apesar disso, para o fabricante colocar lá na frente do rótulo que o produto é zero adição de açúcares, ele não pode incluir mais quantidades ilimitadas de suco concentrado com a intenção de adoçar o produto e ainda manter essa alegação. Tem um limite máximo para cada nutriente no caso de haver uma alegação como essa. Mas, honestamente, eu tenho dúvidas quanto ao cumprimento dessa norma nos próximos meses, né? Vale aguardar durante esse prazo de adequação e prestar atenção redobrada a esse tipo de rótulo para ver o que vai acontecer, se vai ter uma reformulação no produto ou se realmente o rótulo vai ser ajustado para cumprir a norma. E pelo que eu entendi, para cumprir a norma num caso desses, bastaria colocar exceto os açúcares presentes nos ingredientes. Seria isso? Pelo que eu entendi, se tiver mais do que 0,5% de açúcares totais, o produto não vai poder alegar que é zero adição de açúcares. Mas a gente enviou um questionamento para a Anvisa falando exatamente desse exemplo, eu e uma amiga minha que é consultora de rotulagem nutricional, e a gente está aguardando o retorno da Anvisa. Vamos ver se eles confirmam esse nosso entendimento, porque é bem complicado mesmo conseguir consolidar todas essas informações caso a caso, né? Existe a publicação da norma, depois tem uma série de sessões de perguntas e respostas em que vão sendo divulgados exemplos, e aí a gente fica aqui tentando montar o quebra-cabeça, e também é o que a indústria faz quando precisa adequar uma rotulagem. Então, vale a pena aguardar qual vai ser a resposta aí da Anvisa para esse esclarecimento, mas pelo que a gente entendeu até agora, é isso aí, vai ter que mudar essa declaração. E para você que está nos ouvindo, o que importa é, tanto faz de que planta o açúcar vem, ele sempre será açúcar. E quem tiver interesse em aprender mais sobre esse assunto, a gente vai deixar nas referências do episódio, vai enviar para quem tiver cadastrado, o Índice das Descobertas do Mês, que foi um projeto que eu fiz ano passado,
Eu analisei quase 100 rótulos de alimentos, colocando essas observações para ajudar vocês a fazerem escolhas melhores. Esse episódio foi roteirizado e produzido por nós. E se você gostou, aproveita para divulgar, encaminhe para os amigos e se inscreva para não perder os próximos episódios. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.